Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para conversar um pouquinho desse assunto que gera algumas polêmicas, algumas dúvidas, algumas questões. Provavelmente você já se perguntou, alguém já te perguntou, por que, quanto custa uma sessão, né? Assim, por que que o analista não tem um preço fixo? Como as pessoas têm medo de perguntar sobre o preço, tem pudor, né? Tem várias questões, às vezes até deixam de ir porque não sabem quanto que vai ser cobrado ali na sessão. Então eu preparei, né, um pouquinho é, algum, alguns assuntos para a gente discutir sobre isso hoje, para a gente abrir um debate, né? Porque eu sei que é um assunto polêmico, delicado e extremamente importante na análise, né? Ao contrário de outras é, práticas, ou mesmo dentro da psicologia, que a gente tem uma tabela lá de honorários, que a gente sabe mais ou menos um valor mínimo, um valor máximo que o psicólogo deve cobrar. Quando a gente pensa na psicanálise, né, que é uma clínica que preza muito pela singularidade, pelo um a um, né? Então, como que a gente vai estabelecer um padrão nesse nível? Assim, vou cobrar X de todo mundo que vai vir aqui vai me pagar o mesmo valor. Então, já tem um preço de tabela, se você me paga no dinheiro vai ser X, se você me paga, sei lá, no cheque vai ser Y. Então não é bem assim que funciona. E ao mesmo tempo a gente também precisa cobrar e não só pelo nosso trabalho, sabe? Assim, não tô cobrando só porque eu tô aqui trabalhando, te ouvindo, enfim, mas a gente entende também que dentro da psicanálise o dinheiro ele tem uma função no próprio tratamento. Então, por que cobrar? Assim, algumas questões que trago aqui pra gente pensar junto, né? Primeiro, você está estabelecendo um limite na relação. Eu não sou sua amiga, né? Se você vai conversar com sua amiga não vai cobrar por estar conversando com você, assim. No máximo, vocês vão tomar um café, às vezes vai pagar um café para ela, pagar um lanche para ela. Mas aqui a gente também estabelece um limite, né? Assim, importante transferencialmente também. Precisa haver uma separação, assim, de que o meu lugar é esse, né? Meu lugar não é descer com você e sentar no café e ficar tomando café ali e batendo papo. Então a gente marca aqui também um pouco desse lugar do analista, né? E aí com isso também, né, ao cobrar, o analista também está mostrando que ele não está ali por amor, sacrifício, por algum ideal. E eu acho que o mais do que isso, assim, né? Eu não estou ali para ficar gozando das histórias dos pacientes, né? Porque essa relação com o gozo é o fundamental aqui na análise, né? O sujeito vem, ele tem uma relação com o gozo dele, que muitas vezes é adoecedora, em alguns casos é até mortífera, né? Esse excesso de gozo ali, como que isso traz um sofrimento, traz um adoecimento, traz uma dor. Então, a nossa função enquanto analista é barrar aquele gozo. E aí, eu também não posso ficar aqui exercendo o meu gozo no meu trabalho, no sentido assim, vem aqui de graça, fica falando e eu fico ouvindo suas histórias e gozando ali com suas histórias também. Não é esse o nosso papel aqui, não é a nossa função aqui. Então, uma outra coisa muito importante, assim, né, porque cobrar é justamente para tentar barrar o gozo desse paciente aí. À medida que a gente está cobrando, a gente não está se submetendo à fantasia do paciente, né? Que o paciente às vezes vai ter fantasia, eu vou lá para bater um papo, eu vou lá porque ela é minha amiga, eu vou lá porque ela é muito legal, muito gente boa, então eu quero ficar lá conversando com ela. Então o dinheiro que ele também entra, né, com essa função de barrar um pouco o gozo. É como se a gente fosse fazer uma troca, assim, eu estou pagando pelo meu sintoma, eu estou pagando para me livrar desse meu sintoma. Eu vou abrir mão desse meu sintoma e o dinheiro ele auxilia nesse processo aí, nessa relação do sujeito com o próprio gozo, né? Então uma coisa assim que até comecei falando aqui, né, que a gente vê muito é pudor mesmo e receio, às vezes o profissional quando está começando, como que eu vou cobrar, quanto que eu vou cobrar, mas será que vale isso no valor? E como a gente escuta isso dos pacientes também, né? Os pacientes que às vezes têm algum negócio, trabalham com um negócio próprio e têm dificuldade de colocar um preço no próprio serviço. Já escutei isso de diversas pessoas, até de amigos, né, assim, de pessoas conhecidas, como é difícil a gente dar um preço pelo nosso trabalho ou por algo que é nosso. E realmente é difícil. Mas nem por isso a gente precisa ter pudor. Eu acho que aqui o lugar é para isso, é de conversar sobre isso, né? As pessoas elas têm muito medo
o Freud coloca, né, que essas questões do dinheiro entram como questões do sexo, né, as questões sexuais, que as pessoas têm muito pudor e muita hipocrisia para falar sobre, né, as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. E aí, né, tanto as questões do sexo como do dinheiro, elas dividem o sujeito. Então, são respostas aí às relações individuais, como cada um se relaciona, né, com o dinheiro, com a questão sexual, e que a gente está falando também do próprio gozo, né. Então, o preço da análise aqui, ela deve se equivaler ao preço da doença. Então, eu estou pagando, assim, se a gente for levar, assim, ao pé da letra, né, então, se eu estou com um sintoma muito grave aqui, então realmente eu tenho que pagar para valer, assim, para eu me livrar daquele sintoma, né? Então, é como se a gente estabelecesse uma troca aqui. Tanto que o texto, né, tem um texto muito bom do Quinet, no livro As 4 mais uma Condições de Análise, que fala justamente, o título do capítulo é Capital e Libido. Essa relação, né, da libido com o dinheiro, né? Como que a gente vai fazer essa troca da pulsão da doença pelo dinheiro, né? Ao pagar, você está abrindo mão também do seu gozo, né? Você está abrindo mão disso. E esse que é o objetivo final aqui na análise. Então, o dinheiro na análise, ele tem uma função. E aí, primeiro, é isso que a gente está dizendo, eu vou transferir, né, o dinheiro, o capital, do sintoma para o analista. Então, eu pago ao analista porque eu também suponho que ele sabe o que fazer comigo. Então, tem uma suposição de saber ali, que ele sabe como me ajudar a me livrar, né, me desvencilhar desse sintoma. Então, ao pagar, à medida que eu pago, eu também estou abrindo mão dos benefícios do sintoma. Não vamos esquecer que o Freud disse pra gente lá atrás, né, que assim, o sintoma ele traz benefícios primários e secundários. Seja porque, ao ficar doente, pensando assim no sintoma como retorno do recalcado. Então, quando eu fico doente, esse recalque ele vem de forma distorcida. Então, eu já estou me privando aí de algo que foi muito perturbador. Embora o sintoma me cause um sofrimento, me cause doença, é como se ainda fosse melhor do que sentir ou relembrar que tudo aquilo vem à tona, né? E o benefício secundário é o que eu ganho com aquilo, né? Seja a atenção das pessoas que estão à minha volta, que estão me vendo doentes, e elas vão me dar mais atenção, vão cuidar mais de mim, vão me levar no médico, vão ter uma preocupação maior comigo, ou às vezes até um benefício financeiro também, né? Porque eu consigo, às vezes, um benefício no governo por causa da doença que eu tenho. Então, assim, gente, isso é inconsciente, tá? Então, não vamos esquecer disso também, não vamos sair por aí julgando e culpando todo mundo, você está aí curtindo a sua doença, porque não é dessa ordem, né? Assim, é um processo que é inconsciente, mas que a gente sabe que tem alguns benefícios também o sintoma. Então, é como se, assim, à medida que eu tô pagando, eu tô indo lá na análise para falar disso e pago por conta disso, eu tô deixando de me beneficiar do sintoma, porque eu tô ali também para fazer algo diferente, para que algo mude, para que as coisas não permaneçam da mesma forma. Então, isso tem um ponto muito importante aqui, né? Então, o primeiro efeito de cura ali também vai estar relacionado a isso, esse corte na economia de gozo do sujeito. Então, quando você barra o gozo aí, é através do dinheiro, do pagamento. Você está reclamando disso, mas você vai ter que vir aqui e você vai ter que me pagar para você falar disso. E aí isso também vai causar resistência, né, no analisante, às vezes, de ir muitas vezes à análise, porque ele não é só porque eu não quero pagar, é que eu não quero abrir mão do meu sintoma, sabe? Por mais que é uma coisa que me incomoda, me perturba, é muito difícil me livrar disso. Não é tão simples assim você abrir mão do gozo, você se afastar do gozo, né? Então é algo que o sujeito, ele demora um tempo, né, para ele conseguir se livrar disso. E até o Lacan traz também algo que eu acho que é muito interessante, né, assim, que a pessoa rica, muito rico, né, assim, rico mesmo, às vezes vai ser inanalisável, porque qual que é o valor para ele, né, qual que é essa medida de valor? Então, às vezes a pessoa, a gente tem pessoas que ralam pra caramba, não ganham tanto dinheiro assim, precisam pagar 1000 coisas e pagam, sei lá, R$80 na sessão. E ela paga pra valer, assim, né? Ela dá aquilo que ela não tem mesmo, ela se esforça, ela deixa de fazer algumas coisas para pagar. E aí ela valoriza esse espaço, ela valoriza a sessão, ela vai trabalhar para se livrar mesmo daquele sintoma, sabe? Para que as coisas andem o mais rápido que seja possível ali. E às vezes você vai ter uma pessoa que tá te pagando R$200 na sessão
e você vê que a sessão não está andando, as coisas não estão funcionando, porque ela também não consegue dar esse valor, sabe, para a sessão, que R$ 200 para ela às vezes não é nada. É assim, ela faltou te dar R$ 200 e isso não faz diferença, isso não mexe com ela, né? Não tem essa falta do dinheiro ali. Então, por isso que não dá pra gente deixar um valor fixo, que é o quanto vale para cada um. É o quanto cada um pode e o quanto cada um está disposto a abrir mão para poder se livrar também do sintoma. Então é por isso que é cada um, é por isso que a gente precisa conversar individualmente e às vezes é muito difícil dar essa resposta assim, a pessoa quer pelo telefone, mas quando você cobra? Você não sabe com quem você está falando do outro lado, você não sabe a condição da pessoa do outro lado, então é importante ter esse contato e entender melhor o que está acontecendo antes mesmo de você já de cara jogar o seu preço, né? Então é um assunto assim que gera polêmica, gera medo, gera insegurança. E aí eu acho que é extremamente importante também a gente discutir, debater e pensar, né? Assim, como cada um lida com isso. Porque do lado do analista nem sempre é fácil também a gente colocar o nosso preço, né? Assim, e falar, eu aceito isso, ou isso não tem como, e negociar, e falar disso abertamente, claramente, né? Assim, a gente não pode ter essa hipocrisia, a gente precisa falar disso, né? A gente precisa conversar disso. Às vezes o paciente não paga e você fica com receio de cobrar. Como assim, né? Ele veio aqui, foi combinado no início, né? Como não pagar? Por que não pagar? Então, acho que é um tema extremamente importante e interessante para a gente aqui discutir. Bom, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.